Olá, hoje nós vamos falar sobre risco cirúrgico. Em quais cirurgias esse risco cirúrgico é necessário, como se faz um risco cirúrgico, quais são os exames que devem ser solicitados e que seu médico vai ter que avaliar para decidir se você tem condições ou não de ser submetido a uma cirurgia com segurança. Meu nome é João Luiz Barbosa e eu estou aqui para explicar para você. Quando nós falamos em risco cirúrgico, estamos falando de uma avaliação médica, geralmente feita pelo cardiologista, para avaliar o risco que a cirurgia tem uma intercorrência, geralmente uma intercorrência de ordem cardiovascular, ou seja, o indivíduo, risco do paciente ter uma complicação, ter uma parada cardíaca, ter um infarto durante o procedimento cirúrgico ou no pós-operatório imediato. E o objetivo do risco cirúrgico é justamente identificar possíveis fatores de risco, ou seja, doenças ou outros agravantes que podem levar o paciente a ter um risco maior de desenvolver essa complicação, de ter um infarto, ter um AVC ou ter uma parada cardíaca durante a cirurgia. Então, quais são os exames solicitados pelo médico para avaliação do risco cirúrgico? Geralmente são solicitados exames cardiovasculares, o principal, que é o exame de rastreamento, é o eletrocardiograma. Se o eletrocardiograma estiver normal e o paciente não tiver outras queixas, geralmente ele é o suficiente. Caso o eletrocardiograma tenha alguma alteração ou o paciente tenha alguma queixa sugestiva de cardiopatia, o médico tem a obrigação de aprofundar a investigação cardiológica nesse paciente. Outros exames solicitados também são o exame de sangue, para ver se o indivíduo não tem anemia, se não tem nenhum distúrbio eletrolítico, se o potássio está normal, se o sódio está normal. Exame para checar a glicemia, para ver se a glicose está controlada. Exames da coagulação sanguínea eventualmente também são solicitados. Outros exames de imagem também podem ser solicitados na avaliação do risco pré-operatório. O exame mais comum de imagem é a radiografia de tórax, principalmente naquelas cirurgias torácicas, obviamente, ou que envolvam o aparelho respiratório, ou que simplesmente envolvam anestesia geral, porque durante a anestesia geral o indivíduo fica sob ação de medicamentos e acoplado ao respirador. Mas o que define exatamente o risco de uma cirurgia? Então são 3 fatores principais para definir o risco da cirurgia. Primeiro, com relação ao paciente. É um paciente jovem, é um paciente idoso, é um paciente com muitas comorbidades, ou seja, um paciente com muitas doenças, é um paciente que está sendo submetido a uma primeira cirurgia ou já fez vários procedimentos cirúrgicos, o paciente já teve complicação anestésica. Então, assim, o fator do paciente é essencial na avaliação do risco cirúrgico. O segundo componente se refere ao porte da cirurgia. Qual é a cirurgia que o indivíduo vai fazer? É uma cirurgia dermatológica? É uma cirurgia que vai mexer em tecidos, em partes moles, como por exemplo pele, subcutâneo? Geralmente são cirurgias de menor risco. Ou vai ser uma cirurgia de grande porte, como cirurgia cardíaca, cirurgia vascular, algumas cirurgias do neuroeixo, como cirurgia de coluna. Então o médico tem que saber exatamente qual vai ser o procedimento cirúrgico para poder estimar o risco da cirurgia. Quanto maior o porte da cirurgia, teoricamente maior a chance de ter alguma complicação, até porque o tempo da cirurgia, o tempo cirúrgico, ou seja, o tempo dentro do centro cirúrgico, é maior também. E o terceiro item da avaliação do paciente se refere à sua capacidade funcional, ou seja, o indivíduo que vai ser submetido à cirurgia, ele tem condição de suportar a cirurgia, ou seja, um indivíduo rígido, saudável, que consegue deambular, consegue andar, ele sai da cama, ele tem uma vida, ele consegue ir ao banheiro, ele tem massa muscular, ele consegue sair da cama. Então isso tudo é um fator que aumenta a chance da cirurgia ser bem sucedida. Por outro lado, o indivíduo que tem dificuldade de sair da cama, o indivíduo com fragilidade, principalmente os idosos, indivíduos com doenças crônicas graves, indivíduos acamados, esses indivíduos têm um risco bastante aumentado de evoluir com uma complicação não só da cirurgia, mas durante o período pós-operatório. Vale ressaltar que quando nós falamos de risco cirúrgico, estamos falando das cirurgias eletivas, ou seja, aquelas cirurgias que nós podemos agendar adequadamente e o paciente pode esperar pela cirurgia. Quando nós falarmos de cirurgia de urgência ou de emergência, o risco cirúrgico não se aplica, porque nesses casos
o risco do paciente em não operar vai ser sempre maior do que o risco de uma cirurgia realizada sem uma avaliação pré-operatória. Então, cirurgia de emergência ou de urgência, o paciente geralmente ele vai operar, não precisa de risco cirúrgico. Cirurgias eletivas, cirurgia plástica, por exemplo, uma cirurgia que pode aguardar algumas semanas, por exemplo, o ideal é que o paciente vá operar na sua melhor condição. Daí a importância da avaliação pré-operatória. Uma recomendação muito importante que eu costumo dar para meus pacientes: sempre quando for fazer qualquer procedimento cirúrgico, principalmente aqueles de maior porte, sempre conversar com o seu cirurgião sobre a estrutura hospitalar, onde você vai operar. É um hospital que tem um centro cirúrgico bem equipado, é um hospital que principalmente tem uma unidade de terapia intensiva. Claro que ninguém quer operar e parar dentro de um CTI, mas intercorrências podem acontecer, então é bom que o hospital tenha uma unidade de terapia intensiva para poder acolher você caso a cirurgia não transcorra da melhor forma possível. Se você tem algum amigo ou familiar que vai submeter a uma cirurgia ou que está pesquisando sobre cirurgia, envie esse vídeo para ele, porque pode ser bastante útil, porque tem várias dúvidas dos pacientes que vêm aqui no consultório e eles perguntam sempre sobre esses temas. Bom, eu espero que esse papo sobre risco cirúrgico tenha sido útil para você. Inscreva-se no canal e aproveite os nossos vídeos sobre medicina e saúde. Um grande abraço, até breve. Seja bem-vindo ao canal do Dr. João Luiz Barbosa. Se você gostou deste vídeo, lembre-se de compartilhar com outras pessoas e dar o seu joinha. Não se esqueça de se inscrever para receber novos vídeos assim que eles forem lançados. Até breve!